Shalom, shalom, queridos, bom dia. Já estamos no 15º dia da contagem do Homer. Começamos agora a terceira semana, né? E continuamos aqui falando sobre os 7 Espíritos de Deus. E durante essa semana vamos estar falando do Espírito do Entendimento. O Espírito de Entendimento é uma das manifestações do Espírito de Deus, mencionados em Isaías 11:2, que nos revela os mistérios espirituais, tornando a palavra clara e abrindo os olhos espirituais para que nós possamos compreender as Escrituras. Indo lá para as 7 igrejas, né? Hoje nós vamos falar da igreja de Pérgamo, falar um pouquinho, para que a gente possa entender o Espírito de Entendimento, né? E olha o que o Senhor está falando aqui para Pérgamo. Apocalipse 2, 12 e 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nesta cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Vocês têm aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e praticar imoralidade sexual. De igual modo, vocês têm também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependei-se, senão virei em breve até vocês e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencerdes, darei um maná escondido. Também lhes darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aqueles que o recebem. Queridos, nós estamos vendo aqui que a igreja de Pérgamo está sendo atacada, né, pelo trono de Satanás que era estabelecido naquele lugar. Nós vemos que a cidade de Pérgamo, eles tinham eles tinham uma cultura, né, muito elevada, né? Eles tinham uma biblioteca, eles possuíam uma biblioteca gigantesca, com mais de 200 mil livros. Só perdia lá para a biblioteca de Alexandria. E a Alexandria predominava uma cultura egípcia. Enquanto em Pérgamo predominava a cultura o quê? Grega. Então, eles tinham a mente totalmente grega. E aqui que vai ser o combate da mente grega, né? Então, preste atenção. Ali estava o trono de Zeus, que era o trono de Satanás. Tinha, né, uma adoração ali a eles. Então, tinha uma influência muito grande ali, né? Havia muito ensino. Olha, uma biblioteca imensa. Então, eles liam muito, eles tinham muitos livros, muito ensino, muitas escolas, mas eles estavam cheios de conhecimento, porém sem entendimento. Por quê? Que é uma das ações do espírito da Grécia. O espírito da Grécia, ele trabalha na mente para quê? Para deixar as pessoas apenas no conhecimento, mas sem entendimento. E os 7 espíritos de Deus, quando nós temos essas chamas, nós temos o entendimento caminhando junto com a sabedoria. Então, a chama do entendimento é aquela que vai abrir as nossas estruturas mentais, não apenas para nós conhecermos algo, mas para nós entendermos aquilo que a gente está conhecendo. E o espírito da Grécia, ele trabalha para nós não conhecermos o verdadeiro Deus. Esse é o grande trabalho dele. Ele vai trabalhar para que você conheça vários deuses, várias filosofias, vai achar muitas interessantes e achar que Deus está em todas. Não está, queridos. E isso é um trabalho do espírito da Grécia, cauterizar a mente das pessoas. Por quê? O conhecimento nosso, ele pode mudar. Hoje a gente pensa uma coisa, daqui a alguns minutos a gente aprende algo novo, e aquilo vai transformar completamente o que a gente acreditava antes. E amém por isso. Porém, quando a gente conhece algo, e com entendimento é diferente, porque o entendimento, ele permanece. O entendimento é o que vai firmar a pessoa em Deus. Quando você entende quem Deus é, não só conhece de ouvir falar, mas quando você entende quem ele é, tudo aí muda o curso da sua vida, né? A sua mentalidade muda. Então, Pérgamo, ele estava sendo atacado no entendimento por causa dos ensinos. E quais eram os ensinos que estavam sendo entronizados ali no meio do povo? O ensino de Balaão.
Então, olha o que fala aqui do ensino de Balaão. Vocês têm aí pessoas que se apegam ao ensino de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, introduzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a prática de imoralidade sexual. Nós sabemos que Balaão ele foi pago para destruir Israel, né? Mas ele era um profeta, ele sabia que ele não podia destruir Israel. Então, o que ele faz? Começa a mexer com as bases, né? Começa a mexer com a crença do povo, ensinando o povo a fazer práticas, né? Pecados sexuais, comidas que eles não podiam comer. Ele começa dessa forma. E assim nós lemos também que o Senhor é contra aos ensinos dos nicolaítas, que também é uma doutrina reprovada por Deus, onde Yeshua diz que odeia as obras dos nicolaítas. Os nicolaítas era também uma seita, um grupo que estava dentro da igreja primitiva, corrompendo as escrituras, corrompendo os ensinos do Senhor. Uma doutrina permissiva que misturava a fé cristã com práticas pagãs e uma moralidade distorcida. O que eles ensinavam? Participação em festas pagãs, comendo carnes sacrificadas a ídolos, prática de imoralidade sexual, todo tipo de fornicação, poligamia, relações homossexuais, para todo tipo de práticas sexuais desviadas era o que eles praticavam e ensinavam o povo. Então, estimulava a troca de casais. Então, aparentemente, eles usavam a troca de casais, né? E aparentemente eles usavam o quê? Uma liberdade, né, cristã com a desculpa para viver segundo a carne. Né? Pregavam o quê? Uma transformação sem santidade, sem temor a Deus. Não existia nada disso ali. E hoje, queridos? Hoje ainda existe muitos que estão seguindo essa linha de pensamento. Justificam o pecado, né, em nome do amor, da liberdade ou da cultura. Mas a palavra de Deus, ela permanece a mesma e clara. 1 João 2,15 vai dizer, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não existe nele. 1 Pedro 1,16 vai dizer, sede santos porque eu sou. Então, esse tipo de prática, que a gente ainda continua vendo acontecer, isso não vem do Senhor. A verdadeira graça não é libertinagem, mas poder para viver em santidade. Nós precisamos rejeitar as doutrinas dos nicolaítas modernos, aqueles que relativam o pecado, e precisamos nos firmar a verdadeira palavra. Amém? Então, hoje, no 15º dia da contagem do homem, vou falar rapidamente, porque eu tive que explicar um pouquinho sobre o espírito de entendimento. Nós vamos falar do entendimento obscurecido à revelação de Deus. Efésios 4,18 vai dizer, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do coração. Então, a primeira chave, somos obscurecidos no entendimento quando a mente se fecha para a verdade. A expressão obscurecidos no entendimento revela um estado espiritual de cegueira interior. Paulo está dizendo que há pessoas com a mente fechada para as realidades do reino. Mesmo que conheçam a religião, regras, tradições, mesmo aquelas que estão ali do seu lado, caminhando, mas estão com a mente obscurecidas. Para quê? Para as realidades do reino. E isso não é uma ignorância intelectual, é uma escuridão espiritual que impede o quê? O discernimento da verdade e da identidade de Yeshua. Então, o diabo ele não teme as pessoas religiosas, ele até gosta que você continue na religiosidade ali, mas ele teme aqueles que têm entendimento espiritual. E essa cegueira no entendimento gera o quê? Uma separação da vida de Deus, e faz com que as pessoas vivam desconectadas da fonte. Ou seja, vivem presentes, estão ali, mas sem a presença. Não discernem o propósito, agem como órfãos espirituais, mesmo tendo paternidade, e por aí vai. Então, a vida de Deus só flui em nós quando há uma conexão do nosso espírito no entendimento da nossa mente, quando o nosso entendimento é aberto. O espírito de entendimento ele vem exatamente para reconectar o que foi rompido, trazendo luz aonde havia escuridão. E a segunda chave vai dizer que sem entendimento agimos como órfãos espirituais sem identidade. Então, sem entendimento agimos como órfãos espirituais desconectados do que da nossa origem, inseguros quanto ao nosso propósito e vulneráveis às mentiras do inimigo.
Então, a falta de entendimento, ela rouba também a nossa identidade. Né? Mas quando os nossos olhos, os nossos corações se abrem, querido, nós começamos a ver que nós somos filhos amados, conscientes de quem somos, de quem habita em nós. Desde o Éden, o inimigo ele tenta roubar a identidade do homem. Isso já não é de agora, isso é desde o Éden. Nós vemos em Gênesis, né? Olha a fala da serpente, né? Foi assim que Deus disse: não coma de nenhuma árvore do jardim, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que eles comerem, que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então, a estratégia da serpente, né, não começou com um convite ao pecado, não foi assim, mas com uma distorção da verdade. E a língua bifurcada continua fazendo a mesma coisa, distorcendo a verdade. O questionamento foi assim que Deus disse. E isso tinha o quê? Um objetivo de plantar uma dúvida no coração do homem sobre quem Deus é e por consequência, sobre quem ele é também. Então, o homem foi criado, queridos, à imagem e semelhança de Deus. Mas o inimigo insinuou que faltava o quê? Faltava algo. Como se Adão e Eva precisassem fazer algo para serem como Deus, quando na verdade eles já eram. E essa é a essência de guerra pela identidade, tem o objetivo o quê? De fazer o homem esquecer de quem ele é em Deus. Então, quando a identidade é comprometida, o que acontece? A autoridade é perdida, o propósito se desvia, a voz se cala e o relacionamento com Deus se torna frágil. Adão, após pecar, ele faz o quê? Ele se esconde. Como se ele pudesse esconder de Deus, como se nós pudéssemos esconder alguma coisa de Deus, né? E Deus pergunta a Adão onde ele está, né? E com coisa que Deus não ia saber, queridos, onde ele está? Claro que sim, mas essa pergunta ela vai muito além. Adão tinha perdido a glória, tinha perdido tudo, né? Então, essa pergunta não era geográfica, onde você está? Não estou te vendo, mas era existencial, né? O que Deus está falando com ele? Onde quem eu te preparei para ser, para onde eu te criei para ser, está? Cadê a pessoa que eu criei? É isso que Deus está perguntando a ele, né? Onde está quem eu te criei para ser? Essa é a pergunta, e essa é a pergunta que ele está fazendo para nós também. A mesma guerra continua hoje, a serpente continua falando, mas agora através de quê? Sistemas de pensamento, né? Que confundem a identidade. Nós vemos várias ideologias surgindo, né? Relativismo, feminismo. Então, hoje a serpente continua falando de outra forma. Feridas emocionais que criam rótulos falsos em nós, que precisam ser tratadas, curadas. Experiência traumática que tentam definir quem somos. Religião sem revelação, que prende o homem a quê? A performance. Então, o alvo da cegueira espiritual é impedir que o homem veja a glória de Cristo em sua própria identidade como filho de Deus. Então, Cristo ele vem para revelar o Pai e restaurar o Filho. Ele é a perfeita imagem do homem segundo o coração de Deus. Né? Lá em Romanos 8, 29, vai dizer, porque porque dantes conheceu também, os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Romanos 8, 29. Quando o espírito de entendimento entra, queridos, o véu, ele cai, a mente é renovada e a nossa identidade é o quê? Ela é restaurada. Então, o inimigo, ele tenta nos fazer esquecer quem somos, mas o Espírito do Senhor está nos conduzindo de volta ao nosso lugar de origem. Então, queridos, para finalizar, você não é o que o mundo diz, você não é a dor, sua queda ou sua limitação, você é filho, e é tempo de voltar ao jardim e ouvir a voz do Pai, e andar com ele com uma identidade restaurada. É isso que Yeshua está nos chamando, é isso que o Espírito de entendimento está trazendo para nós essa manhã. Amém, querido? Shalom, shalom. Amanhã nos vemos novamente.